contrato clandestino. O trabalhador não tinha vínculo, né? Isso, infelizmente, nós vemos que acontece bastante. E aí começou essa pandemia, e aí esse trabalhador sem vínculo, tudo bem que ele pode tentar lá o benefício emergencial dos R$ 600 e tudo mais, mas isso é outra história. Agora, como que ele fica frente agora à suspensão? Agora quero correr, quero fazer um registro. Hoje até o registro com data retroativa já não é mais possível, né? Em razão do novo sistema que foi implementado, inclusive para evitar esse tipo de fraude. Como que ficam esses trabalhadores que não tinham registro e pegaram essa pandemia, essa loucura aí no meio do caminho? Tiago, antes de responder a pergunta, que inclusive são só perguntas realmente diferenciadas, né? Mas tem que ser assim mesmo, te elogio. Eu queria só deixar um registro. Eu vi algumas pessoas aqui, e tem duas que em todas as lives que eu já fiz na vida, se eu já fiz 200 lives, elas estiveram nas 200. É o Fred e Débora, é um nome só, e a doutora Ellen. Eu acho que, assim, se elas tiverem perdido uma live de 200, assim, talvez tenha sido muito. Mas são assíduos, são realmente frequentes. Fica o meu registro aí especial, tá bom? Bom, Thiago, essa situação que você colocou é uma situação muito dramática. A gente sabe que no Brasil nós temos uma taxa de informalidade muito elevada. Então, não tenha dúvida, nós temos empregados que se enquadravam no conceito de empregado e que não estavam com carteira assinada. Aí essas pessoas agora se veem diante de uma situação em que elas não podem ter o contrato suspenso para efeito de redução de jornada e salário com recebimento do bem ou suspensão com recebimento do bem. Talvez essas pessoas tenham que ir lá para a situação de informalidade e receber só R$ 600, em vez, por exemplo, de um seguro-desemprego de R$ 1.800, no caso de uma suspensão do contrato de trabalho. Então, ele pode ser colocado numa situação que, em vez de receber 1.800, vai receber R$ 600 porque está sem um vínculo de emprego. Até um aluno da minha pós-graduação assim, questionou, estava debatendo comigo uma situação mais ou menos parecida com essa, dizendo, olha e tal, é um empregado que ele mesmo tinha pedido para não assinar a carteira, é sempre assim, né? O empregado, não, foi ele mesmo que pediu. Às vezes é mesmo, mas nem sempre também. E aí a empresa precisa ter a consciência de que ela tem uma responsabilidade social a zelar. O empregado pediu para não ter a carteira assinada, não faça isso. Depois é você que vai responder, não só perante aquele empregado, mas perante a inspeção do trabalho, uma eventual ação civil pública. Então, é um risco de um dano reputacional à sua imagem. Então, tem muito cuidado, muita cautela. Aí, o que a gente pode imaginar numa situação como essa? A portaria, ela foi expressa. Nós só podemos ter suspensão do contrato de trabalho para empregados admitidos até 1º de abril, com transmissão do E-Social até o dia 2 de abril. Se foi contrato depois, não pode. Nós não temos como ter o benefício emergencial para essa pessoa. Mas a gente pode, assim, problematizar a situação e se debruçar ainda mais, Thiago, dizer o seguinte, bom, mas esse contrato de trabalho dele não é um contrato de trabalho a partir de 2 de abril. Ele já existia. E o contrato de trabalho é um contrato realidade. Ele não é um contrato que só existe mediante formalização. A gente sabe que o princípio da primazia da realidade é uma das premissas básicas do direito do trabalho. Aí o que aconteceria com um cidadão desse? Ele até pode conseguir receber o bem, se digamos, o contrato dele não era formalizado antes. Mas ele teria, a meu ver, que entrar com ação judicial de reconhecimento de vínculo. E aí vem uma dúvida. A partir do reconhecimento do vínculo, na mesma ação, ele consegue a condenação do governo para pagar o bem? Ou ele teria que ir na Justiça Federal? Essa é uma polêmica que ainda vai surgir. Né? A gente pode ter processos. O que você acha, Thiago? Eu orientaria, na verdade, o empresário, é melhor que ele indenize, né? Caso, como o doutor falou, a portaria foi clara, 1º de abril, não tem como agora fazer o registro retroativo. Há 1 ano atrás, 2 até era possível, né? Não era, lá nós trabalhamos em parceria com uma contabilidade
e eu já acompanhei muito esse serviço contábil. Então, até um tempo atrás, ainda conseguia fazer esse registro com alguns dias retroativos e tudo mais. Hoje não se consegue mais. Então, eu recomendaria ao empresário que indenizasse, então, em vez de suspender, né? Porque aqui nós estamos falando da possibilidade da suspensão do contrato ou da redução. Se não for fazer isso, segue a vida, né? Registra e continua. Então, é melhor o empresário indenizar do que deixar o funcionário ir às vias judiciais, porque hoje o problema são vários: multas administrativas, ofícios a Ministério Público, ofícios a Ministério do Trabalho, enfim, vai causar uma dor de cabeça. Thiago, você conhece a doutora Mariana Camelo? Já ouvi falar, eu conheço por nome. É minha saudosa avó, por isso que você já ouviu falar, né? Acho que eu comento às vezes em audiência. Minha saudosa avó, e ela sempre dizia assim: meu filho, é conversando que a gente se entende. Então, o melhor caminho, sem dúvida, é o que você coloca. Nós termos esse diálogo entre o empregado e o empregador, o empregador indenizar. Agora, se não resolver no diálogo, nada impede que um reclamante ajuize uma ação na qual ele peça esse reconhecimento do vínculo e que o governo, eventualmente, pague esse benefício emergencial. Você pode imaginar, esse benefício emergencial decorre diretamente da relação de trabalho. Então, o governo pode ser condenado e pode ser incluído a União ali no próprio polo passivo. Por outro lado, pode-se dizer que essa seria uma relação de base de direito administrativo e teria que ir para a federal. Eu acho que o caminho mais seguro, né, seria tentar colocar tudo no mesmo processo. Se a competência fosse declinada, o feito seria remetido, né? E essa questão poderia ser apreciada logo de urgência, né? Enfim, ser apreciada ab início ali pelo órgão julgador. Mas é uma questão polêmica, e o empregador, como você disse, isso é importante que se coloque também. O empregador que não fizer esse tipo de ajuste, quando tem um empregado sem vínculo anotado, ele tem que saber muito bem as consequências que ele pode sofrer. Autuações administrativas, depois até mesmo um inquérito civil no Ministério Público. Então é um risco que eu acho que não vale a pena, né? Até porque, se pensar, se você imaginar que é um contrato bilateral, a suspensão ou até mesmo essa redução, para o trabalhador propor uma reclamação trabalhista para ter a suspensão ou para ter... Eu não vejo muita viabilidade nisso, né? Enfim, mas eu acho que é melhor um acordo, né?